Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um dia de entrevistas com os candidatos a prefeito da eleição 2020 de Mogi-mirim. É um prazer a Associação Comercial poder fazer essas entrevistas para que possamos conhecer as propostas e conversar com os candidatos a respeito de comércio, indústria, segurança, turismo e desenvolvimento. As perguntas foram elaboradas, 5 perguntas, pela diretoria da Associação Comercial e mais uma pergunta que foi mandada pelos cidadãos. A ordem das entrevistas foi feita por meio de sorteio, onde cada candidato enviou um representante, que sorteou a ordem, e hoje estamos aqui nessa terça-feira fazendo a última das entrevistas. Ao final da entrevista, entregaremos aqui da Associação Comercial um protocolo contendo as nossas ideias e o que sugerimos para o futuro de nossa cidade. Hoje o entrevistado da noite é o Paulo Silva. Paulo Silva, eu vou dar aqui algumas informações sobre o Paulo Silva. Paulo Silva, 67 anos, nasceu em Aimorés, Minas Gerais, e há 40 anos mora em Mogi-mirim. É formado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e pós-graduado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Casado com Luzia Cristina Nogueira, tem 3 filhos e 2 netas. Iniciou seus trabalhos como médico na Prefeitura de Mogi-mirim em 1981, no posto de saúde da Santa Clara. Decidiu entrar para a vida política quando foi fazer saúde pública no Rio de Janeiro e percebeu que, para resolver os problemas de saúde, precisava ser resolvidos os problemas sociais. Foi vereador de 1992 a 1996 e prefeito por 6 anos, por 2 mandatos, de 1994 a 2004. É um prazer recebê-lo, Paulo Silva. Seu boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, José Luiz e toda a diretoria da Associação Comercial. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Então, vamos dar início aqui às perguntas. A primeira pergunta vai ser sobre comércio. O comércio, de um modo geral, passa por uma de suas piores crises com a pandemia do coronavírus. Mesmo assim, o comerciante continua lutando por um lugar ao sol. Como futuro administrador da cidade, o que sua administração pretende fazer de efetivo para contribuir com o comércio local? Inicialmente, Zé Luiz, eu gostaria de fazer uma introdução ao assunto. Primeiro, nós pretendemos fazer uma administração do diálogo, um governo aberto, democrático, com um gabinete de portas abertas, ouvindo as entidades dos empresários, assim, o Sincomércio, e construir junto com os empresários e suas entidades o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social de Mogi-mirim. Então, a primeira questão é isso, um governo do diálogo. Segundo, eu entendo que o comércio, o setor de serviços, a indústria, o turismo, o esporte, o lazer, fazem todos parte de uma mesma engrenagem. A economia é uma engrenagem e todos participam dessa engrenagem. Quando eu faço um evento de turismo, ele é um evento econômico. Um evento cultural tem repercussões econômicas. Então, eu gostaria, durante o desenrolar da nossa entrevista, de abordar dessa forma sistêmica os diversos setores da economia. Com relação à questão do comércio especificamente, nós pretendemos, por exemplo, dar todo o apoio ao projeto da Associação Comercial e Industrial de Mogi-mirim. Eu estive aqui no passado para assistir à apresentação do projeto. Eu trago cópia dele comigo, que é o projeto Mogi-mirim 2050, com metas a curto, médio e longo prazo e a instalação de uma agência de desenvolvimento local. Esse é um projeto da entidade que a prefeitura, caso eu seja eleito, vai ser uma parceira importante
na implantação deste projeto. A outra questão é a questão do Centro Comercial de Mojimirim. Nós precisamos revitalizar o centro. E aí, evidentemente, que eu vou ouvir os empresários do setor. Nós vamos fazer obras viárias, vamos mudar o trânsito, quais as experiências que deram certo aqui em outros municípios que precisamos trazer para cá. Então, eu pretendo, junto com vocês, revitalizar o centro de Mojimirim. Evidentemente que eu tenho minhas ideias. Por exemplo, melhorar a iluminação do centro é fundamental. Melhorar a limpeza, a varrição do centro da cidade, que é uma área que, evidentemente, precisa de mais cuidado pelo grande movimento de pessoas, deixar lixeiras à disposição. Segurança no centro da cidade, a gente tem que se sentir seguro. Então, uma patrulha da Guarda Municipal para o centro da cidade, motorizada, a pé, nós já tivemos no passado, e eu acho que isso é muito importante para a gente revitalizar o centro de Mojimirim. Outra questão do comércio é que o comércio não é só o centro. Nós precisamos estimular os corredores comerciais da cidade. Nossas avenidas, nos nossos bairros, precisam ter estímulos da prefeitura. O estímulo pode ser fiscal. E nós temos até lei municipal em vigor que pode dar esse estímulo aos empresários para que nós possamos constituir em Mojimirim corredores comerciais, para não ficarmos também somente com o nosso centro comercial, no centro da cidade. Outra questão importante é a qualificação de mão de obra. Eu tenho conversado com muitos empresários do setor de comércio e serviços e alguns têm trazido ótimas ideias. Então, por exemplo, donos de supermercados, de padarias, reclamam muito da dificuldade de conseguir uma mão de obra mais especializada. Um açougueiro, um padeiro confeiteiro. Eu acho que a prefeitura pode ser uma grande parceira dos empresários, fornecendo espaços para salas de aula, fornecendo até monitores, e os empresários fornecendo um local de treinamento prático. Então, nós podemos qualificar a mão de obra para o setor de comércio e de serviços de Mojimirim em parceria com a prefeitura. Acho que vai ser importante, eu tenho escutado isso de empresários aqui em nossa cidade. Outra questão importante é o Banco do Povo, que eu tive o prazer de inaugurar há 20 anos atrás, em parceria com o governo de São Paulo. Ele está aí funcionando até hoje, e nós precisamos dinamizar o Banco do Povo, o banco de microcrédito. O pequeno empresário precisa perder medo de banco. O microcrédito é um juro subsidiado, e o que eu pretendo fazer? Ir de encontro ao pequeno empresário, mostrando para ele as facilidades e o quanto é interessante você ter crédito no Banco do Povo, que ele é subsidiado. Então, o Banco do Povo pode ser um instrumento de desenvolvimento econômico de Mojimirim, de geração de emprego e renda. Nós fizemos muito isso no passado e eu vou pessoalmente me envolver na questão do microcrédito. Sei que existem outras agências, como o BNDES, mas o Banco do Povo está bem próximo de nós. A outra questão que eu sempre defendi, que eu acho que é fundamental para o comércio, é retomar o projeto de industrialização de Mojimirim. Se nós tivermos uma massa salarial maior na cidade, nós aumentaremos os consumidores no nosso comércio e setor de serviços. Então, nós precisamos retomar o projeto de industrialização de Mojimirim. Eu pretendo, portanto, implantar um novo parque industrial ou expandir os que estão aí e ir à procura de novas indústrias, além de apoiar os industriais que já estão em Mojimirim. Eu tenho conversado com muitos deles, pagando aluguel, mal instalados, apertados. Eles precisam de espaço para expandir. Nós temos belos exemplos em Mojimirim, de empresas de mojimirianos que cresceram muito após o apoio do poder público e também da sua iniciativa, da sua criatividade. Outra questão que eu gostaria de estudar, junto com o comércio da cidade e também com os servidores públicos, é a questão da substituição da cesta básica por um cartão de compra de alimentos no nosso comércio. Evidentemente que eu tenho que consultar os servidores municipais para saber do interesse deles, pelo menos de parte deles, em substituir a cesta básica por um cartão de compra no nosso comércio local. Então, essas são questões específicas
que eu estou colocando e está no nosso programa de governo, para nós estarmos junto com vocês. Evidentemente que eu quero ouvi-los. Eu sei que vocês têm muitas ideias criativas e eu quero ouvi-los na hora de implantar essas medidas. Paulo, muito bom. Bom foi você falar isso, principalmente sobre o projeto 2050. Esse é um projeto bem audacioso, bem complexo, que agora a gente já começou a dar um starter nele, que a gente tem a Unesp já fazendo para nós a pesquisa socioeconômica. Então, a partir de janeiro, já teremos aí muitas informações que podemos repartir e fazer projetos juntos. Muito bom. Então, agora, dando sequência, a segunda pergunta é sobre indústria. Qual é o projeto para novos postos de trabalho na indústria? O nosso projeto tem alguns pontos, eu vou citá-los um por um. Primeiro, qualificação de mão de obra local. Não adianta só trazer empresas e elas não encontrarem aqui a mão de obra para o seu empreendimento e ter que trazer pessoas de fora. Qualificar os nossos jovens, os mojimirianos, para que eles ocupem as vagas das empresas que eu pretendo trazer. E aí, nós temos parceiros antigos aqui em Mojimirim, como a ETEC, a FATEC, né, Sebrae, tem tantas entidades aí que eu já fui parceiro no passado e nós já estamos até procurando e visitando essas instituições e colocando que eu quero voltar a ser um parceiro total. Qualificar a mão de obra é fundamental. Né? Desde reimplantar a educação de jovens e adultos em todos os bairros de Mojimirim, para elevar o nível de escolaridade, e também oferecer os cursos, não só técnicos, cursos longos, mas também cursos de qualificação profissional. Eu citaria como exemplo, Mojimirim, eu até diria que seria quase que uma capital nacional das cadeiras de escritório. Mojimirim tem 15 indústrias que produzem cadeiras de escritório, de excelente qualidade. Esses empresários, eu já visitei vários, estão passando dificuldades à procura de mão de obra especializada. Por exemplo, as costureiras que costuram as cadeiras, está faltando essa mão de obra. A prefeitura pode ser uma parceira desses empresários, reunindo-os e preparando mão de obra feminina aqui em Mojimirim, para ocupar essas vagas que estão lá à disposição. Isso é apenas um exemplo da importância da qualificação de mão de obra aqui em Mojimirim. A outra coisa é o estímulo à expansão, né, e à instalação de novas empresas em Mojimirim. Nós temos uma lei municipal 6.149, em vigor, que já prevê os diversos estímulos para os empresários que estão aqui ou que venham para Mojimirim, né, os que estão aqui que queiram ampliar seus negócios, eles têm estímulos fiscais em todos os setores, não só a indústria, no comércio. Você quer ampliar sua loja, quer ampliar seu negócio, você pode ter isenção de tributos. Setor de serviços, indústria. Então, a lei está em vigor, ela precisa ser aplicada. Como eu fiz no passado com a lei que era da época do professor Adib, a lei da industrialização de Mojimirim. Então, o estímulo à expansão das nossas empresas que já estão em Mojimirim e também a atração de novas empresas. Né? As leis estão aí para serem colocadas em prática. A outra coisa é estimular a implantação de parques industriais particulares e privados. Muitas cidades têm essa política e nós pretendemos fazer isso. Sabe? Estimular que os empresários que implantam parques industriais venham em Mojimirim também implantar seus negócios. E, muito importante, nós vamos implantar um novo parque industrial, como eu já falei, o 3º Distrito Industrial de Mojimirim, ou ampliar os que já estão aí instalados. Nós vamos avaliar qual que é o mais viável, economicamente, tecnicamente, mas nós vamos implantar parque industrial público também, porque existe, evidentemente, uma disputa grande entre as prefeituras por indústrias novas. Quem não detém áreas públicas para doação para as indústrias, perde essa disputa. No meu tempo, eu mostrei isso claramente. Né? Quando eu implantei um parque industrial novo, eu não dava conta de atender tantos empresários que nos procuravam para trazer suas indústrias para Mojimirim.
Outro projeto interessante, que existe em muitas cidades, é o projeto de incubadora de empresas. Nós precisamos estimular o empreendedorismo dos nossos jovens. Não só estudar, se qualificar para ter um emprego, mas para montar a sua própria empresa. A incubadora pode ser isso. Pode ser esse estímulo. Por exemplo, nós temos em Mojimirim a ETEC e a FATEC. Lá tem um curso chamado Curso de Desenvolvimento de Sistemas. É um curso de informática avançado. Esses jovens podem implantar empresas de tecnologia de informação, de produção de softwares, de aplicativos, de jogos eletrônicos. Então, a incubadora, ela dá a ele uma assistência técnica junto com o SEBRAE, né, e também uma isenção de impostos, até que ele aprenda o seu negócio e possa competir no mercado após 2 anos de incubação. Então, é um projeto nosso e de implantarmos aqui em Mojimirim a incubadora de empresas. Nós não podemos esquecer também que nós temos uma grande oportunidade de negócio em Mojimirim, que é o nosso aeroporto. Eu tenho aqui uma proposta muito viável, que da outra vez nós não conseguimos viabilizar, mas agora está mais fácil, que é de nós transformarmos o nosso aeroporto num ponto de negócios. Tem muitas experiências no estado de São Paulo e pelo Brasil, de aeroportos que puderam desenvolver no seu espaço até indústrias de pequenos aviões, empresas de exportação. As nossas empresas que estão aqui na região, que têm aviões em Campinas e em São Paulo, podem vir para cá, deixar seus aviões aqui. Nós estamos aqui do lado de Olamba, que exporta flores. Você imagina uma pista do tamanho da que tem em Mojimirim, que é maior do que a do aeroporto Santos Dumont no Rio, asfaltada? Poderíamos ter aqui aviões de carga, aviões comerciais. Então, esse é um projeto que eu estou desenvolvendo junto com o Aeroclube de Mojimirim, e nós vamos, se eleitos, implantar aqui um projeto de termos um aeroporto municipal, asfaltado, e que vai ser um gerador de emprego e renda. Não podemos nunca esquecer do nosso aeroporto. Em São João da Boa Vista, aqui pertinho de nós, tem um aeroporto. Vocês precisam ir lá visitar e conhecer esse aeroporto, o quanto está gerando de negócios no entorno dele. Até fábrica de pequenos aviões já tem lá. A outra questão importante é o agronegócio. Nós precisamos dar todo o apoio possível e necessário ao homem do campo. Mojimirim tem belas empresas nessa área de agronegócio e temos 1.500 proprietários rurais. Eles precisam de assistência técnica, eles precisam de segurança, eles precisam de assistência à saúde, eles precisam de estradas e pontes que possam escoar sua produção. E nós temos belas empresas, hein? Eu fui visitar uma empresa que tem 80 funcionários, comprando limão até a 400 quilômetros de Mojimirim. É uma bela de uma indústria, né, que tem que ter o apoio da prefeitura nessa área. A outra questão, ainda na área de geração de emprego e renda, que nós não podemos nunca esquecer, é a mão de obra feminina. Nós precisamos facilitar, permitir que a mulher possa sair de casa para o trabalho, ampliando as vagas em creches. A mulher precisa poder sair de casa, mas deixando seus filhos em segurança. Então, toda vez que se inaugura uma creche em Mojimirim, está se estimulando e gerando emprego para as mulheres. Isso é muito importante e nós vamos continuar ampliando a rede de creches em Mojimirim. Uma outra questão que é importante é que já existe uma legislação que permite à prefeitura comprar parte da merenda da agricultura familiar. Então, você pode comprar no seu município parte da merenda dos agricultores desse ramo da agricultura familiar, que são as pequenas empresas rurais. Então, isso faz parte do nosso programa de governo e nós vamos colocá-lo em prática. Muito bom, Paulo. Quanta coisa bacana, bem legal. Eu não sabia dessa lei de incentivos, não, que a prefeitura tem para quem vai fazer investimentos aí. Tá vendo que a gente também é mais uma coisa que a gente tem que estudar para saber trabalhar direitinho, né?
porque pouca gente, vou até depois aí procurar essas informações que está passando aí para a gente saber disso. Bom, dando seguimento aqui, agora vamos para a nossa terceira pergunta, sobre segurança. A cidade de Mojimirim já teve um sistema de monitoramento na região central da cidade. Como prefeito, esse projeto será retomado para dar ao comércio maior segurança? Evidentemente, né, eu até já recebi do Sincomércio uma série de propostas para melhorar a segurança do comércio no centro, e um deles é o monitoramento. Nós temos que trabalhar com tecnologia. Numa sala, né, 2 pessoas podem controlar todo o centro de Mojimirim através de câmeras de monitoramento. Isso aí precisa retornar, né, em Mojimirim. A outra questão que eu já coloquei é a questão de melhorar a iluminação pública. Iluminação pública é segurança. E nós temos hoje a chamada contribuição de iluminação pública, que é um grande fundo municipal de investimento nessa área. Todos nós contribuímos, né, para esse fundo. E nós precisamos investir nessa área, especialmente nas regiões que a gente sabe que estão mais conflituosas, né? Não só no centro, mas o centro também é um local em que os criminosos gostam, né, de atuar, né? Então, estando bem iluminado o centro à noite, inibe o crime. A outra coisa é ter uma patrulha da Guarda Municipal que circule pelo centro a pé ou motorizada, específica para dar esse apoio na segurança no centro de Mojimirim. Mas temos outras propostas. Primeiro, já existe em Mojimirim a muralha eletrônica. Foi uma iniciativa interessante. Nós vamos ampliar essa muralha. A muralha identifica carros suspeitos entrando e saindo da cidade. Já identifica-se a placa, já sabe se esse carro é roubado, se foi produto de roubo, de furto, e isso já dá o alarme para a polícia. Mas eu estou muito preocupado com uma questão, Zé Luiz. Eu estou visitando os comandantes da Polícia Militar, fui lá em Mogi Guaçu visitar o Major Adriano, fui aqui visitar a nossa companhia da PM, do Capitão Modena, fui visitar o nosso delegado de polícia, e eu percebi que nossas corporações policiais, o número vem diminuindo. Nós já tivemos quase 100 policiais militares em Mojimirim, hoje nós temos apenas 44. A situação é bem difícil. Você imagina, os policiais têm férias, ficam doentes, têm licença-prêmio, eles fazem turnos. Então, quantos ficam de plantão realmente em Mojimirim? Nós vamos reivindicar o governo do estado, todos nós juntos, detentores de cargo eletivo, empresários, que o governo do estado dê uma atenção especial, porque Mojimirim está numa situação difícil nessa área, precisamos ampliar. E dar, evidentemente, todo apoio e assistência à nossa valorosa Guarda Civil Municipal, que faz um belo trabalho, precisa de todo apoio da administração. Ô Paulo, ainda sobre segurança, essa tendência de diminuição do número de efetivo pela PM, isso é uma questão estadual, isso? O que me foi dito é que é uma questão estadual, que não estão sendo repostos os guardas que aposentam, que falecem, que pedem demissão. É uma política de redução de despesa com folha, mas que Mojimirim é mais acentuada que alguns outros locais. Sabe? Inclusive, me indicaram algumas formas de estimular que os policiais militares escolham Mojimirim como local de trabalho. Não são projetos da própria Polícia Militar que nós gostamos das ideias e pretendemos implantar aqui. Mas, futuramente, eu vou divulgar esses projetos que eu acho que algumas cidades estão tomando nossos policiais militares também, através de incentivos aos funcionários do Estado. E Mojimirim pode ajudar a Polícia Militar e deve ajudar a Polícia Militar, como já ajuda diversos outros serviços públicos estaduais e até federais aqui. Ok, muito bom. Realmente, segurança para nós aqui da nossa cidade é muito importante, tanto para o cidadão, que ele fica mais tranquilo de ficar na sua própria casa, como você disse também no centro, além do monitoramento, deixar o centro e outros corredores comerciais também, como a gente havia falado aí, outras avenidas que podem ter um comércio mais forte, por exemplo, na Vila Dias, que é muito grande, e já tem um comércio muito forte lá também, há de se pensar. Nós também da Associação Comercial temos que expandir o nosso atendimento e o nosso serviço também para outras localidades da cidade. Nós já temos bastante
comerciantes industriais, que não só no centro, mas de toda a cidade, mas é um projeto nosso também, no próximo ano, chegar a mais lugares. Bom, agora a gente vai passar para a quarta pergunta. Turismo. O turismo é um dos atrativos mais eficientes para gerar receita em todo o mundo. O que pretende fazer para fomentar o turismo em Mogi-mirim? Como eu disse inicialmente, eu acho que turismo, esporte, lazer, cultura são áreas afins, que precisam estar sempre trabalhando juntos, trabalhando em rede, não trabalhando verticalmente, cada um na sua igrejinha, sabe? Então, você vai fazer um evento, por exemplo, de esporte, esse é um evento de turismo, é um evento econômico, é um evento de lazer. Temos que estar todos juntos, né? Empresários, prefeitura, artistas, esportistas, trabalhando nesse sentido. E uma outra coisa importante, nós precisamos manter e ampliar iniciativas já existentes em Mogi-mirim, que são exitosas, experiências boas. Por exemplo, a Festa della Mama, ela atrai muitas pessoas até de fora de Mogi-mirim. Precisa ter todo o apoio da prefeitura, né, para que ela ocorra todos os anos, sabe? Porque eu acho que é um grande evento de turismo, de lazer e um evento econômico. Sempre não esquecer disso. O outro é o Festival de Inverno de Mogi-mirim, o Festim, uma iniciativa interessante que em outras cidades, né, tem um impacto cultural, econômico muito importante. Nós precisamos dar todo apoio, ampliar, estimular, inclusive outros festivais na área da cultura em Mogi-mirim. O Festim é um exemplo de uma iniciativa na área da cultura que tem importância econômica. Nós precisamos também fazer isso. O outro é o polo gastronômico. Mogi-mirim é reconhecida na região como um belo polo gastronômico. As pessoas vêm de fora para cá. Nós precisamos estimular esses empresários, ampliar esse polo gastronômico. O outro é a feira noturna de quarta-feira. Olha que exemplo interessante. Nós precisamos ampliar essa feira, dinamizá-la, né? Ali tem que ter atividades culturais, né? Ali tem que ter um playground para as crianças enquanto os pais estão fazendo compra, né? Eu conheço algumas experiências em outras cidades em que não tem show na feira. Os artistas ficam desfilando, tocando seus instrumentos e andando pela feira. Então, em apresentações belíssimas, tornando a feira mais interessante. E, inclusive, eu já ouvi pedidos de moradores da Zona Leste para que lá também tenha uma feira noturna. Olha como isso pode crescer. Essas experiências boas precisam continuar. Agora, nós precisamos ampliar isso. Elas não são suficientes para ter um grande impacto econômico em Mogi-mirim. Nós precisamos nem inventar a roda. Olha o exemplo das cidades turísticas. O que eles fazem para levar tantas pessoas para lá? Então, precisamos fazer um turismo de eventos. Então, por exemplo, feiras. Nós tínhamos aqui a FAIBAN. Acabou. Não dá para fazer aqui uma Expo Mirim? Chamar os empresários, né, os produtores rurais, as cooperativas, os financiadores agropecuários, e nós instituímos em Mogi-mirim uma Expo Mirim, um grande evento anual nessa área. Acho que é possível. Já tivemos quando a cidade era bem menor. Hoje é possível. A Festa das Nações. Tem muitas cidades. Ela é interescolar. Cada escola vai apresentar a cultura e a gastronomia de um país. Os alunos estudam antes a cultura, aquela língua, né, os seus costumes gastronômicos, e fazemos uma Feira das Nações com as entidades sociais também lá, podendo usufruir economicamente dessas feiras, né? Nós podemos também, nós temos a felicidade de ter em Mogi-mirim uma das maiores indústrias no mundo de rações animais, que é a Mars, uma empresa parceira de muitas entidades de Mogi-mirim, inclusive já foi uma grande parceira da prefeitura, mantendo todo o complexo Lava-Pés no passado. Mogi-mirim pode ser a capital nacional PET, tendo a maior indústria brasileira aqui em Mogi-mirim. Com certeza, a direção da Mars, no Brasil, vai aceitar essa ideia. Nós temos cidades aqui no estado de São Paulo que fazem uma feira anual PET, chamando todas as empresas do ramo PET a fazer uma feira anual ou semestral.
Então, isso aí trará o quê? Trará pessoas de fora, né? Trará movimento nos hotéis, né? No nosso setor gastronômico. Então, nós precisamos fazer muitos eventos e criar esses eventos. Eu cito, por exemplo, na minha época, no passado, o encontro de moto. Nós tínhamos em Mogi Mirim o Sorra, Sociedade de Reis e Rainhas do Asfalto. Vinha gente de todo o Brasil, os hotéis ficavam lotados, né? Eles ficavam aqui no antigo Zerão, instalados ali nas suas barracas, eles organizavam o evento, a prefeitura dava só apoio, segurança, iluminação. Então nós precisamos voltar a ter esses eventos turísticos, encontros de carro, de jipes, de gaiolas, de Fusca, de carros antigos, de motoqueiros, né, de categorias profissionais, de igrejas. Vamos copiar o exemplo de Água de Lindóia, de Socorro, de Serra Negra, né, que são prefeituras experimentadas em turismo de eventos. E a cidade fica lotada, né? Nós podemos começar a copiar bons exemplos aqui em Mogi Mirim. Muito bom. Realmente o turismo, ele movimenta bastante a economia e também dá lazer para a população, né? A gente tem que trazer um pouco de diversão para a população, principalmente o lazer gratuito, né? Que possam ser alguns encontros. Aqui nesse Zerão mesmo, agora que a gente está tendo que fazer uma atividade física um pouco mais reservada, né? Não pode ir nas academias tanto, tem sido muito movimentado aqui no Zerão. E a gente começa a pensar que aos domingos poderia-se ter sempre eventos aqui, ou na Concha Acústica, ou aqui no Cartódromo. É possível se investir mais no Zerão? É possível. É possível investir mais. Você vê um lago daquele, precisamos aproveitar melhor aquele lago, né? Como é que não tem um pedalinho? Lá em Araras tem. Né? Por que não se faz eventos no coreto da Praça Rui Barbosa, no palco da Praça Rui Barbosa, apresentações dos nossos artistas? Nós temos grupos artísticos fenomenais em Mogi Mirim, precisando de apoio. A prefeitura pode pagar o cachê deles para eles se apresentarem, né? Divulgar amplamente, trazer público até de fora da cidade. Isso movimenta o comércio. Nós precisamos ter um turismo de eventos em Mogi Mirim. Há várias leis de incentivo à cultura também que podem ser disponibilizadas para financiar esses tipos de evento também, né? Bom, muito bem. Falamos muito bem do turismo. Agora vamos para a quinta pergunta. A quinta pergunta é sobre desenvolvimento. Desenvolvimento. Em seu governo, quais são as ações mais latentes para garantir o desenvolvimento dos jovens de Mogi Mirim? E quais atitudes serão tomadas? Olha, algumas eu até já citei, eu vou ter que repetir. Primeiro, nós precisamos aumentar a escolaridade em Mogi Mirim. Ela já é alta, mas ela pode ser bem maior. Nós vamos reimplantar, onde foi extinto, a educação de jovens e adultos para permitir que aquele jovem ou aquele adulto possa voltar a estudar, terminar o ensino fundamental e o ensino médio. Isso é fundamental para nós melhorarmos a nossa economia. A outra coisa é qualificação profissional. Nós precisamos ter em Mogi Mirim um grande estímulo à qualificação profissional. Além de apoiar a ETEC e FATEC, nós temos como sonho nosso e proposta no programa de governo de termos a nossa escola municipal de qualificação profissional. Não podemos depender só da ETEC e do governo do estado, porque é uma escola regional, né? Tem que passar no vestibulinho. A maioria que está lá não é de mojimirianos, são das cidades vizinhas. O governo do estado tem a sua política de qualificação profissional, às vezes não atende o empresariado local, como eu citei aqui alguns exemplos. Por exemplo, você tem uma oficina mecânica, de autos ou de moto. Como é que você consegue um mecânico experiente hoje? Você tem que formá-lo. Sabe, qualquer negócio em Mogi Mirim, você tem uma construtora. Como é que você consegue hoje um encanador, um eletricista, um pedreiro experiente? Você tem que formá-lo. Nós não temos qualificação profissional em Mogi Mirim para o nosso mercado. Então, isso é importante para o jovem. Nós vamos voltar a investir na qualificação profissional. O outro, eu já citei, é o estímulo ao empreendedorismo. Muitos jovens hoje não querem trabalhar com emprego, querem ter o seu negócio.
Nós precisamos estimular. O SEBRAE é uma escola nessa área, a prefeitura pode ser parceira do SEBRAE aqui em Mogi Mirim, através de cursos e também através da incubadora de empresas. A outra coisa importante é que nós temos em Mogi Mirim muitas entidades que já atuam nessa área. Eu citaria o SEB. O SEB, para quem não conhece, é o Centro de Educação e Integração Social, antiga Guarda Mirim. Quem não conhece precisa conhecer. Uma grande instituição antiga, que formou, que qualificou centenas e milhares de mojimirianos. Eu conheci muitos deles já com curso superior, fui até secretário municipal, começaram na Guarda Mirim. Hoje tem um belo prédio, uma estrutura imensa, pessoas idealistas trabalhando lá, e a prefeitura vai ser a grande parceira do SEB, na minha administração, se eu for eleito. Ali tem hoje mais de 300 jovens sendo treinados e trabalhando através do SEB. Onde estariam esses jovens hoje se não fosse o SEB, se não fosse a Guarda Mirim? Sai da escola, vai para as ruas? Ou fica nas ruas de manhã, vai para a escola à tarde? Com o SEB, com o apoio da prefeitura, nós temos certeza que nós vamos tirar muitos e muitos jovens que estão hoje nas ruas e sob o risco, como todos sabem, do crime que fica tentando envolver os jovens, né? E nós precisamos atuar muito nessa questão, retirar crianças e adolescentes das ruas de Mogi Mirim. Isso é fundamental. Então, eu vou ser um grande parceiro das entidades sociais. Tem o projeto ICA, tem o SEB, tem o projeto Maguila, tem o Educandário, tem o Equipotência, tem o CCI, tem muitas entidades já trabalhando, todas precisando de apoio da prefeitura e dos nossos empresários, para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor em Mogi Mirim. Essas crianças têm que ter um direcionamento na vida. Estudar na escola, mas também ter uma qualificação profissional, ter um local que ele possa ficar o período integral dedicado aos estudos, à cultura, ao esporte. Então, eu citaria como um grande exemplo de desenvolvimento para os jovens ampliar o apoio a essas entidades sociais que já trabalham com jovens. Muito bom. Realmente o jovem precisa de todo o apoio, que é a chave, né? O jovem, ele além de aprender a trabalhar no SEB e também em outras escolas, a gente também tem exemplos de esporte fazendo a mudança da vida das pessoas. O desenvolvimento do jovem passaria por um investimento no esporte também na sua administração? Exatamente. Nós temos um projeto no nosso programa de governo que, na verdade, a essência dele é a segurança pública. Nós precisamos da escola de período integral. O jovem tem que entrar às 7 da manhã, sair às 17 das escolas. E, evidentemente, que ele não vai ficar só estudando o dia inteiro. Ele vai ter seu período de estudo, de reforço escolar, e vai ter o período de praticar esporte de forma organizada, dentro da escola ou em alguma instituição ou espaço público, de forma organizada com professores. Então, as escolinhas de esporte que estão diminuindo em Mogi Mirim, nós precisamos ampliá-las, retomar aquele processo antigo, desde Santo Rótoli e outros aficionados do esporte em Mogi Mirim, para que nós tenhamos milhares de jovens praticando esporte. Nós precisamos, de novo, montar as escolinhas, contratar professores de educação física, tá? E o projeto central é escola do dia inteiro, sendo que no contraturno vai ter esporte e cultura. Esporte e cultura para atrair, né, essas crianças de forma prazerosa, para que elas fiquem nas escolas o dia inteiro. E aí as entidades também vão ser importantes, né? Nós temos muitas pessoas em Mogi Mirim que são pessoas voluntárias, que já estão trabalhando com jiu-jitsu, com judô, com taekwondo, com futebol, tem muitos trabalhando de forma anônima, gratuita, voluntária, e o apoio é muito pequeno. Muito pequeno. Eu cito como exemplo Mogi Guaçu, que nós temos hoje 500 crianças e adolescentes praticando judô, pela prefeitura, 500.
Mojimirim, se tiver 20, é muito. Então, tem um projeto de judô do professor, não vou me lembrar o nome dele agora, mas ele já é um trabalho bacana no Taekwondo também. Realmente há uma necessidade de se fazer um apoio para dar um mínimo de condições para que esses professores eduquem, né? Além de praticar o esporte, também se educa com respeito, pontualidade, disciplina, né? O esporte realmente é muito bom nesse sentido. Você tem, então, um projeto já que vai estimular também a escola o dia todo, juntamente com o esporte. Isso é muito bacana. A gente falou agora do começo. Só para a gente finalizar essa parte aí, a gente está perdendo muitos jovens qualificados, que a gente qualifica eles aqui, e eles estão indo embora. Isso passa também para a gente conseguir também trabalhos e indústrias e comércios aqui melhores para a gente manter o nosso jovem aqui. Isso também é uma preocupação, né? De a gente formar e manter os jovens aqui com uma mão de obra qualificada. Isso também? Exatamente. Você precisa expandir a economia local para absorver essa mão de obra. Nós temos muitos e muitos jovens estudando. E, evidentemente, não encontrando aqui o seu emprego, o seu trabalho, ele tem que ir embora. Nós precisamos evitar isso. Eu conheço muitos jovens que, por exemplo, entraram na Eaton, né? Fizeram mecatrônica na Escola Técnica Pedro Ferreira Alves. Foram trabalhar na Eaton. Lá fizeram engenharia. E hoje já estão trabalhando até fora do Brasil. Sabe, quer dizer, cresceram tanto que foram absorvidos por uma indústria alemã. Sabe? Então, ou galgaram cargos de direção em outras indústrias. Então, nós precisamos movimentar a nossa economia. Se a indústria crescer, se o comércio crescer, se o setor de serviços crescer, se a construção civil crescer, esquecemos a construção civil. A construção civil é uma grande geradora de mão de obra e pode movimentar muito a nossa economia. Nós precisamos destravar a construção civil em Mogi. Ela está travada. E existe como fazer isso. E nós precisamos, portanto, como eu disse, movimentar a nossa economia. Movimentando a economia, nós vamos gerar empregos de qualidade, para que os nossos jovens possam viver bem aqui em Mojimirim. Muito bom, muito bem. Então, agora a gente vai passar... Puxa vida, parece que está passando tão rápido hoje, o horário aqui, a gente tem ainda uns 15 minutos aí. Então, a pergunta que vai vir do pessoal da comunidade é sobre saúde. Pergunta sorteada, surpresa. Com relação à política de assistência social, há uma movimentação nacional para a fixação de uma porcentagem para destinação de recursos. Saúde e educação já tem garantido por lei 25%. O que o senhor pensa sobre qual seria o percentual justo para a assistência social? Olha, a saúde são 15% na Constituição, mas as prefeituras não estão gastando menos do que 28, 30% do todo o orçamento. Então, a saúde realmente ela foi municipalizada e os governos estadual e federal praticamente abandonaram as prefeituras nos cuidados de saúde. A educação é no mínimo 25%. A assistência social ela precisa realmente ampliar, principalmente em época de crise. Quando você tem uma crise econômica, uma crise sanitária grave como essa, os problemas sociais eles afloram, eles aumentam, eles crescem. E, evidentemente, que não é só o serviço de assistência social da prefeitura que vai enfrentar uma situação dessa. Então, por exemplo, você estimular a construção civil em Mojimirim é fundamental para que uma parte importante da nossa população que não tem uma grande escolaridade, são as pessoas mais simples, possam ter emprego e renda na construção civil. Então, destravar a construção civil é uma grande medida de assistência social em Mojimirim. Porque as pessoas vão ter renda, não vão precisar da prefeitura. Outra questão importante é a habitação popular. E eu conheço muitas famílias simples e pobres que estão pagando aluguel em Mojimirim. Você imagina um trabalhador que ganha R$ 1.500 por mês pagar aí R$ 600, R$ 700 de aluguel. Se você retirá-lo do aluguel, isso é que é a verdadeira Bolsa Família. Dar um teto para ele, retirá-lo do aluguel.
Então eu falo, a casa própria e o emprego são as verdadeiras Bolsa Família do nosso povo, sabe? Então isso é assistência social. Agora, o nosso serviço de assistência social, a nossa secretaria, precisa realmente de mais apoio. Precisa recompor seu quadro de pessoal, precisa aumentar seu percentual no orçamento. Evidentemente que a prefeitura tem suas limitações. E o ano que vem, já digo para todos, vai ser um ano difícil em todas as prefeituras do Brasil, com queda de arrecadação, com o possível fim do auxílio emergencial do governo, com o possível fim do auxílio financeiro do governo federal às prefeituras, porque ele fez um grande aporte de dinheiro às prefeituras, não só para combater a Covid, mas para sustentar as prefeituras e seus orçamentos. Isso, evidentemente, que vai ter fim. Então, 2021 está sendo previsto como um ano difícil para as prefeituras. Nós vamos ter que enxugar as despesas, especialmente as despesas para a manutenção da máquina administrativa. Mogi Mirim gasta muito com aluguel, gasta muito com sua máquina administrativa, tem muitos cargos de chefia, e nós precisamos reduzir essas despesas para poder passarmos o ano que vem com o menor sacrifício possível. Ano que vem não vai ser possível contratação de pessoal, não vai ser possível fazer grandes investimentos. É um ano para prepararmos a cidade e a prefeitura para os investimentos que virão em 2022. Por exemplo, o ano que vem eu pretendo já escolher a nova área do Parque Industrial Novo. Conversar com o proprietário, negociar o pagamento, apresentar o projeto de lei à Câmara e, em 2022, começarmos as obras do Parque Industrial Novo. Pretendo também, o ano que vem, nós já pensarmos no nosso projeto habitacional para as famílias mais pobres de Mogi Mirim. A experiência que nós tivemos em Martim Francisco, no loteamento Mandaio e aqui no Lindachai, foram experiências exitosas, que deram muito certo. As populações mais pobres, mais simples, não têm condições de comprar um terreno em Mogi Mirim. E não estão sendo atendidas pelo programa habitacional da Caixa Federal, Minha Casa Minha Vida, que é o pessoal da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Porque a terra está muito cara em Mogi Mirim. A especulação imobiliária aqui é muito grande, é muito condomínio de luxo fechado, e isso aumentou muito o preço das áreas disponíveis. Então a prefeitura tem que intervir nisso, desapropriando áreas e fazendo loteamentos municipais para que aí a população construa sua própria casa ou a Caixa Federal faça uma casa mais barata para poder atender a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Esse é um grande projeto social, de assistência social, é retirar o povo do aluguel e gerar mão de obra para a construção civil. Nesse assunto que você falou aí, que o senhor falou sobre a casa própria, dá para se colocar que é para pessoas de Mogi Mirim que não têm moradia, que não para pessoas de fora que querem vir aqui para Mogi Mirim ainda, porque a gente está tentando cuidar da nossa população, é isso que a gente pode entender? Isso já está na lei municipal. Todo empreendimento em que a prefeitura participa tem que ter no mínimo 3 anos de moradia em Mogi Mirim. A lei que eu deixei em vigor, ela estabelece inclusive o seguinte: a escolha é feita por uma pontuação. São 10 critérios de pontuação. Um deles é: quanto mais tempo mora em Mogi Mirim, mais pontos ganha, mais vantagem tem. Quanto mais pobre, mais pontos. Quanto mais numerosa a família, mais pontos. Quanto mais crianças, mais pontos. Se for mãe solteira, mais pontos. Se tiver um deficiente físico ou mental na família, ganha mais pontos. E, portanto, tem maior possibilidade de ser contemplado por um empreendimento habitacional da prefeitura. A lei já prevê isso. Quanto mais tempo mora em Mogi Mirim, maior a possibilidade de conseguir a sua casa própria. Muito bom. Falando ainda da assistência social, tem um problema que não é ainda tão grande, mas é um problema que a gente tem aqui em Mogi Mirim e em outras cidades também, que é a população de rua. E o que a gente pode esperar a respeito? Há um trabalho já sendo feito, né, tal, mas a gente precisava de alguma coisa um pouco mais positiva, um pouco mais para resolver esse tipo de situação. Porque isso também passa no desenvolvimento da nossa cidade, a nível de ter uma boa cidade também, que é cuidar dos nossos que estão desassistidos, não é? Nós temos que ter uma visão técnica e científica com esse problema, né? Muitos deles são dependentes químicos, são alcoólatras, ou têm distúrbios psiquiátricos,
né? Pessoas que as famílias os abandonaram ou eles saíram de casa, se perderam. Então, nós precisamos ter um serviço social que volte a abordar mais intensamente essa população. Nós tínhamos lá o albergue noturno, que tinha acomodação para 1 ou 2 dias, mas ele era avaliado, ele era alimentado, dava-se roupa decente para ele, fazia-se contato com a família dele. Eu me lembro, muitos deles, a família nem sabia mais o paradeiro, vinha buscar a pessoa aqui em Mojimirim. Tinha pessoas com distúrbio psiquiátrico, que sumiram, desapareceram, saiu de casa, não retornou mais para casa, estava aqui em Mojimirim. Então, nós temos que ter uma abordagem correta, tecnicamente, cientificamente. Acho que não é uma abordagem, vamos dizer assim, policial, né? É uma abordagem técnica da área social, né? Atraindo essas pessoas, né? Oferecendo para eles alimentação, roupa, encaminhamento para a sua cidade de origem ou para a sua família, que é o ideal. Tá? Isso eu acho que é o mais importante. Os de Mojimirim precisam de assistência médica, psiquiátrica, do CAPS-AD, sabe? Precisa ter contato com as famílias para que voltem a adotar essa pessoa que foi morar na rua. Então, eu acho que precisa de um trabalho mais intenso, mais dedicado da nossa assistência social. Sim, porque não que eles não trabalhem nada disso, que esse é um problema generalizado, né? Em todos os lugares a gente tem esse tipo de problema. Mas é uma coisa que incomoda a gente de ver a pessoa na rua. Eu fui para São Paulo algumas vezes, lá no centro de São Paulo é muita gente. São Paulo não tem nem como comparação, né? Porque é outra realidade. Mas aqui na nossa cidade a gente tem, inclusive nas nossas praças centrais, onde que a gente quer que que o comércio e a população volte a habitar a praça, a gente precisa cuidar. Não estou falando não eliminar, não é nada disso, é mais cuidar mesmo, conseguir com que a assistência social faça com que eles tenham uma qualidade de vida melhor, né? Se trate o problema quando é problema de droga, se trate quando é problema psicológico, mas que é uma situação que a gente precisa resolver. Isso passa por uma cidade mais limpa, né? Mais bonita, simpatia, né? Essa história da simpatia, a gente tem que falar, a gente tem que voltar a ser de novo a cidade de simpatia, você não acha? Exatamente. Às vezes, muitos deles precisam de apoio, assim, a nível de qualificação profissional. Outro dia eu vi um rapaz aqui na 22 de outubro, Vida Brasil, com 22 de outubro, muito bem vestido, de branco, como se fosse um garçom, vendendo água mineral, né, geladinha, sabe? Eu até comprei dele, achei interessante a iniciativa. Ele está trabalhando, né? Quem sabe se eu conseguir um curso para ele de qualificação profissional, eu não consigo colocá-lo numa empresa, não é mesmo? Encaminhá-lo para o PAT, para uma indústria nova. Eu acho que muitos deles estão à procura de renda, querem trabalhar, né? Talvez falte ali um apoio do poder público nesse sentido, né? De chamá-los para um curso de qualificação, o que lhe interessa, né? Qualificá-lo. Quem sabe ele quer ser um empreendedor também, pegar um empréstimo no Banco do Povo, montar a MEI dele, sabe? Então, nós precisamos avaliar caso a caso. Né? Como você mesmo colocou, não é um projeto de higiene social, é um projeto realmente social, de recuperação dessas pessoas, né? Delas serem reinseridas nas suas famílias, aqueles que precisam disso. Muitos deles são trabalhadores, não são dependentes químicos, não são alcoólatras, estão ali tentando uma renda, sabe? Mas estudar caso a caso, né? Muito bem. Então, hein? Hoje aqui a hora passou, a gente tem até um tempinho sobrando aqui. Eu queria falar que essas lives que a gente proporcionou aqui pela Associação Comercial, pela dedicação dos nossos profissionais que estão aqui atrás das câmeras trabalhando a semana inteira, organizando tudo. O pessoal da Live On, que são profissionais extremos aí, juntamente também com o pessoal da STV, que tem aqui sempre nos apoiado, fazendo com que as pessoas entendam que o pleito que a gente vai passar daqui a alguns dias é muito importante. É muito importante você ouvir as ideias e também ver os projetos de trabalho de todos os candidatos, os prefeitos, os candidatos a prefeito, também escolher muito bem o seu vereador, porque a Casa de Leis também é muito importante. E a gente tem que fazer um desenvolvimento para a nossa cidade
condizente, como o Paulo Silva tem dito aqui agora. O 2021, e outros também que passaram por aqui, também tem a mesma visão. 2021 vai ser um ano muito difícil. E a gente vai ter que tirar de onde não tem força e ideias e vontade para poder superar, né? Se Deus quiser, vai vir uma vacina aí que vai poder deixar todo mundo um pouco mais aliviado, se a gente tiver sorte. Você acha que vem uma vacina logo, Paulo? Eu gostaria muito de abordar isso. Nós da saúde pública estamos muito esperançosos, muito. Nós achamos que a partir de janeiro nós vamos estar vacinando as pessoas, começando pelos grupos de risco, os idosos, os adoentados e os da linha de frente. Se nós conseguirmos vacinar essas camadas da população, nós vamos estar com a doença sob controle, pelo menos os casos graves, como acontece com a influenza, com H1N1. Estamos acreditando que dezembro é o último mês de estudos e de produção da vacina. E vamos começar a vacinar em janeiro. É a expectativa de todos nós que estamos trabalhando na saúde pública. Muito bom. Deus ouça que todos os médicos e pesquisadores aí que estão trabalhando muito em cima disso consigam terminar os testes aí, que os governos consigam colocar essa vacina à disposição de toda a população para que a gente tenha no futuro uma lembrança da Covid como uma fase difícil, que ceifou muitas vidas que poderiam estar aqui, infelizmente, né? Mas que por um outro olhar, ela vai deixar a gente também um pouco mais forte, um pouco mais unido, também dando prioridade a outras situações que talvez a gente não desse. Né? Por exemplo, a minha filha passou o ano inteiro, ela estava para fazer faculdade fora, ficou o ano inteiro comigo. Então, de um lado, ela poderia estar vivendo a vida dela fora, trabalhando, estudando e tal, mas ela ficou com a gente. Então, a gente aprendeu de uma outra maneira a conviver. Quero mandar um beijo para ela, a Raíssa, quero mandar um beijo também para minha esposa, a Luciana. Quero agradecer aqui o pessoal da Live On, que trabalhou todo esse tempo com a gente. De novo, falar da STV e do meu pessoal que está aqui atrás trabalhando, todo mundo no meu staff, muito preparado, aprenderam muito. Eu queria passar agora para o Paulo fazer as considerações finais e mandar um recado para os seus eleitores. Ok? Eu queria inicialmente cumprimentar a Sim, no nome da sua pessoa, Zé Luiz, e toda a diretoria, por essa iniciativa de estarmos aqui discutindo que Mojimirim nós queremos. Sabe, eu estou em Mojimirim há 40 anos, né, gosto muito dessa cidade, sabe, vou continuar em Mojimirim, independente de resultados de eleições, e tenho certeza que com a implantação de um governo democrático, participativo, que dialogue com a sociedade, um prefeito que tenha o gabinete de portas abertas, que escute todo mundo, trabalhadores, empresários, que gosta do diálogo, um prefeito que seja desenvolvimentista, que estimule o crescimento econômico. Eu tenho dito, o prefeito é um dos grandes agentes econômicos do município, e ele precisa cumprir esse papel de gerar emprego e renda, de desenvolver o seu município. E é um prefeito que tenha preocupação social com as camadas mais simples. Essas é que precisam do poder público, da sua casa popular, melhorando o posto de saúde, ampliando vaga em creche, se preocupando com aquela cirurgia que está atrasada, melhorando a Santa Casa, sendo um parceiro principal da Santa Casa, o nosso Hospital SUS. Tenho certeza que assim, todos nós juntos, sem discussões ideológicas, isso atrapalha Mojimirim. Nós vamos nos unir todos, estamos debaixo de uma crise que nós nunca passamos antes nesse país. A união de todos nós é que vai levar à solução de nossos problemas, uma cidade melhor para todos e voltar a ser aquela Mojimirim, cidade de simpatia do passado. Tá bom? Obrigado a todos e boa noite. Boa noite a todos. Não se esqueça, no dia 15 de novembro, o voto é muito importante. Ainda temos 15 dias ainda para até a eleição. 15 dias não, 12 dias. 12. Putz, desculpa, eu nem tinha pensado nisso. Temos então mais alguns dias para você pensar, analisar direitinho as propostas e vote. E quero deixar aqui bem claro que a Associação Comercial está parceira de todos os candidatos
que qualquer um deles que for eleito terá como grande parceira a Associação Comercial para o futuro da nossa cidade. Então, uma boa noite e um até breve para vocês.